E aí, vamos começar mais um episódio do podcast Café com Consciência. Mais um oferecimento do Café Monte dos Pinheiros, lá do querido Maurício. E hoje nós temos aqui uma convidada especial, que é a Rosana, uma profissional de ponta que trabalha muito com o corpo, com a linguagem corporal e vai nos presentear aqui com várias histórias, várias dinâmicas que vão enriquecer ainda mais esse podcast. Bom, eu sou o Fernando Freitas, se você ainda não me conhece, né, criador da Consciência Sistêmica, e estamos aqui para falar de um tema muito interessante que é caráter não é destino. Rosana, se apresente para as pessoas que ainda não te conhecem, mas que com certeza a hora que conhecer vai querer saber mais ainda sobre você. Quem é você, Rosana? Primeiro é um prazer estar aqui. E receber esse convite foi realmente uma honra. Eu sou Rosana Dinebier, sou especialista em leitura corporal, mentora de terapeutas. Eu tenho um treinamento onde eu ensino o método Alpha, leitura corporal, e uma técnica terapêutica para que as pessoas possam trabalhar de uma forma rápida, né? Uma terapia breve, brevíssima, ajudando então seus clientes a saírem das suas traumatizações e viver uma vida que flui. E não é só para terapeuta, né? Porque quem entende de leitura corporal usa para qualquer coisa. Qualquer coisa. Deveria ser obrigatório, né? Para todas as pessoas, porque realmente muda completamente a vida quando a gente tem esse conhecimento. Eu falo sempre que parece que é uma alfabetização, né? Então, a hora que quando você é um analfabeto, então, por exemplo, estou lá no ponto de ônibus, eu não sei ler, aparece um ônibus, não sei se é esse ônibus que eu vou pegar ou não. Tem que perguntar para alguém, você sabe para onde vai esse ônibus? Então, eu sou analfabeto. Na parte corporal é interessante, porque quando você começa uma alfabetização, você escuta, você vê tantas dinâmicas, tantas informações, e a pessoa que não está lá, não estou vendo isso. Gente, você não está vendo isso aqui, mas está na cara, tem tanta coisa acontecendo aqui. Então é uma alfabetização, como eu falou, e você usa em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer relacionamento, inclusive relacionamento consigo mesmo, né? Sim, principalmente, né? Porque eu preciso primeiro mudar o que eu penso a respeito de mim, o que eu acredito a respeito de mim, como eu enxergo o meu mundo, né? Porque dentro do meu mundo vai acontecer o que eu acredito, que eu tô programado para que aconteça. E quando eu consigo melhorar esse relacionamento comigo, ao meu redor, tudo muda, né? Quando eu mudo, o meu mundo muda. Exato. E quando a gente fala de caráter, é interessante, só para dar uma palhinha assim, o que é caráter, né? Para quem não conhece, né? Quando a gente fala de caráter, nós estamos falando de um trabalho que veio do William Reich, que ele desenvolveu, que é a análise do caráter. E o grande objetivo da análise do caráter era compreender os traumas importantes que levaram esses problemas ao mundo adulto. Então, hoje eu tenho uma série de problemas, e aí, para entender a raiz dos problemas, o Reich ele desenvolveu uma técnica que chama análise do caráter, que basicamente caráter é assim: como a pessoa funciona, como ela pensa, como ela faz, como ela sente, como. E aí era colocado algo assim, mais importante do que a pessoa fala, o tema que a pessoa fala, o mais importante é como ela fala. E se você prestar atenção no como essa pessoa interage, esse como vai te dar dicas fundamentais das dinâmicas, das histórias infantis e dos seus traços de caráter. E o grande objetivo era identificar as feridas emocionais que as pessoas carregam e nem percebem. Então, foi aí que surgiu a análise do caráter. E aí ele dividiu em 5 caráteres básicos, né? Como se fossem notas musicais, né? Então, depois, claro que tudo é uma grande mistura, não existe ninguém com um caráter isolado, isso não existe. Então, só para exemplificar, o esquizoide é o oral, é o psicopata, é o masoquista e o rígido, tá? Mas aqui são nomes que é só para saber aqui, mas não é o objetivo aqui a gente ficar falando coisas técnicas sobre isso. Fato. Mas a partir disso surgiu um grande campo de trabalho, de pesquisa, de estudos, que é exatamente onde a gente trabalha, né? Isso. Para a gente é muito automático, né? Então, eu acho importante a gente falar que caráter, nesse nosso contexto, não tem absolutamente nada a ver com bom ou mau caráter. Não tem nada a ver com isso. Mas sim o comportamento daquela pessoa, o jeito daquela pessoa,
como, né? Como? Exatamente isso. Como? E a gente chama carinhosamente de psico e masoca, né? Porque foram os nomes dados lá atrás e para não trazer aquela coisa pesada de transtorno, então a gente reduziu um pouquinho e fica mais carinhoso. Não, a terminologia, tudo que a terminologia vem lá de trás, Sim, aí virou sim, uma confusão. Por exemplo, vira e mexe quando o pessoal fica me perguntando, mas psicopata? Então eu sou um assassino. Eu falo, gente, a gente não trabalha com transtornos. Não é isso. Existe uma dinâmica, traço de caráter é neurose. Neurose. A neurose é eu ainda estou na realidade. Agora, existe um psicopata que é o psicótico, ele está fora da realidade. Então se eu sou um psicopata, eu posso ser um serial killer? Não, meu Deus do céu, pelo amor. Mas é uma confusão que sinto muito, mas é a terminologia que veio lá de trás e criou uma confusão. Quem sabe lá na frente vão mudar, mas eu não sei, né? O pessoal adora ficar mudando tudo. Mas o mais importante é entender, uma forma de eu funcionar na vida. E essa forma de funcionar na vida a gente aprende. E aí tem um risco enorme, fica assim, né? As pessoas quando começam a estudar isso, parece que virou rótulo, né? Fica assim, carimba na sua testa. Você é oral, você é isso, você é aquilo, ou eu sou isso, eu sou aquilo, como se aquilo fosse um rótulo na cabeça, agora eu sou isso. Gente, a questão não é que você está. Você está naquele momento se apresentando dessa forma, né? Você está, não está. Eu gosto de comparar com a adolescência, né? As pessoas adultas, obviamente. Você não tem o formato de corpo ou os mesmos gostos hoje que você tinha na sua adolescência. Ou seja, o ser humano ele é mutável. Então a gente muda o traço de caráter predominante, a gente muda os nossos gostos, a gente muda o nosso contexto de vida, os nossos relacionamentos e tudo muda junto. Tudo muda. Então eu não posso dizer que eu sou alguma coisa e me fechar dentro daquilo aí, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Você sempre assim. Gabriela. Então eu sou assim, você não entendeu? Não, você está assim, se quiser mudar, você muda. Não, você acha que é fácil? Eu não falei que é fácil, mas se você quiser, você muda. Existe essa possibilidade, claro. Do mesmo jeito que você falou, se você acompanhar uma pessoa, eu mesmo acompanhando a mim mesmo, né? Quando eu olho, por exemplo, as minhas fotos, lembrando das histórias de vida, gente, eu fui navegando por várias dinâmicas. Eu não sou mais o mesmo que eu era lá atrás. Graças a Deus. Exato. Graças a Deus. Então, porque lá atrás, era mais bonito, era mais cheio de vida, mas era um idiota em várias coisas, né? Fazia cada bobagem e achava que estava certo, né? Falei, pelo amor de Deus. Então o pessoal fala, mas você não quer voltar ao que você era antes? Daquele jeito? Não. Não, eu prefiro agora. Doente, cheio de problemas, mas sinceramente, eu estou mais livre. Eu me amo muito mais, eu tenho uma relação com a vida muito maior. Carrego o preço de um monte de coisas aí que eu fiz de bobagem na vida. Porque tudo tem consequência, né? Claro. Tudo tem consequência. Tudo vai ter. Então faz sentido. Então eu aceito tudo isso. Então a questão é, eu era assim, hoje estou desse jeito, amanhã espero sinceramente que esteja diferente. Sim. Diferente. Então, quando fica o grande risco, fica assim, fica rotulando, vira um adjetivo que serve para sempre, né? Vira uma sina, né? Então, eu sou isso. E traço de caráter é interessante, né? Porque você pode ver um traço de caráter que é funcional, um traço de caráter que é disfuncional. Então, por exemplo, eu posso ter uma característica oral, mas eu estou usando as qualidades do oral. Então, ótimo, é um dom que eu tenho, isso me ajuda na minha profissão, eu consigo fazer coisas maravilhosas, são dons. Quando eu estou num traço de caráter disfuncional, eu estou na dor daquele caráter, aí é disfuncional. Veja, eu posso ser o oral, tenho um dom, eu tenho um dom de comunicação, de ficar aqui, de sentir uma coisa mais gostosa, de ficar mais perto, de cuidar das pessoas. É um dom, Mas eu posso estar no oral disfuncional. Eu estou abandonado, que as pessoas não olham para mim. Veja, os dois lados é o oral. Mas a questão é, quando eu estou no funcional, eu estou nas qualidades. Quando eu estou no disfuncional, eu estou na dor. Tenho essa característica oral. Eu ia falar sou de novo. Eu estou nessa característica. A questão é eu escolho. Você quer ficar... Quando eu tenho consciência, eu escolho. Eu quero ficar na dor, eu quero ficar no dom. Aqui é um dom que eu vou carregar para sempre. Isso faz um bem enorme. Eu utilizo isso a meu favor e a favor das relações que eu estabeleço, das minhas dinâmicas de vida, como eu estabeleço algo melhor com a vida. Se eu quiser ficar na dor, se eu quiser, né? Porque é interessante que as pessoas acham que eu quero isso, eu quero aquilo. Aliás, oral adora querer coisa, né? Sim. Eu quero, mas não faz, né? Então, quando você tem noção dessa dinâmica, veja,
É aquela história que eu falo, caráter não é destino. Eu posso ficar num destino de sentir abandonado, sozinho, porque ninguém olha para mim, não olha para as minhas necessidades. Essa aqui é a dor, mas eu posso pegar a dinâmica do oral e utilizar isso aqui na área de comunicação, de relacionamento, que é algo maravilhoso. Fato. Então, são duas dinâmicas, são dois lados da moeda. E não só isso, né? A gente pode trazer o exemplo de que todas as pessoas têm os 5 traços de caráter. Sim, então, exato. a gente não vai ficar preso, né? Não existe alguém que seja um traço puro, como já falamos. E então as pessoas vão aprender quando trabalha, né? Decide sair daquela dor, obviamente com auxílio de profissionais para isso, mas você pode escolher se você quer viver no equilíbrio dos seus traços, né? Claro que a gente tem alguns que predominam, outros que não são tão fortes, mas a gente pode potencializar esses traços que não são tão fortes. Porque a gente não precisa ficar preso a fazer coisas limitantes, sendo que existe um mundo de possibilidades. Né? Então, isso é liberdade também, você escolher o que você quer para você. Sabe uma coisa que eu uso muito, assim, uma analogia? Quando você começa a se trabalhar, entender as suas dinâmicas de caráter, eu tenho todos. Como você falou, você tem todos. A questão é, traço de caráter é como uma roupa que eu coloco lá no armário. Tem momento que eu preciso usar esta roupa aqui. Tem outro momento que eu preciso usar outra. Então, por exemplo, a hora que eu vou montar uma aula, isso deve acontecer com você também. Então, assim, eu tenho que montar a aula, eu tenho que ser criativo. Acontece. Eu tenho que me isolar, porque eu vou me cercar de livros, de coisas, de... Então, o que é isso? Eu estou entrando numa dinâmica esquizoide, é como entrar num útero, que aqui eu vou ficar criativo, eu preciso fechar. Então, aqui, o lado esquizoide está funcional, está me dando uma característica. Mas a hora que eu monto tudo isso, depois eu preciso comunicar aquilo que eu fiz. Olha, eu estou fazendo isso, agora é uma característica oral. Eu estou dando voz e levando isso para lá. Então, cada traço de caráter tem uma função adequada. Tem uma função. E se eu entendo, se eu trabalho as minhas dinâmicas, eu escolho a roupa que eu vou colocar nesse momento. Eu vou usar essa porque vai ser mais adequado para aquilo que eu quero fazer. A hora que eu chegar para dar aula e começar a falar, aqui vai ser melhor eu utilizar a roupa do rígido. Então, pego a roupa do rígido. Mas, afinal, você é rígido, você é esquizoide, você é oral, você é psicopata. Gente, eu sou todos. Eu sou todos. A questão é que quando eu tenho consciência e me trabalho, eu vou usar a roupa adequada para aquele momento, para aquela função que eu vou exercer. Sim. E não tem nenhuma que é melhor ou pior que a outra. Não tem. Todas têm a sua função. Porque precisamos de todos, né? Não faria sentido faltar algum. E até nas dinâmicas de lugares e ambientes diferentes, né? E pessoas diferentes. Pegando esse exemplo do trabalho, talvez no trabalho a pessoa ela precise muito da criatividade. Então ela vai gostar de trabalhar sozinha, mas dentro de um relacionamento amoroso, ela traga mais o seu lado mais oral, onde ela gosta daquele afeto, daquela companhia, de conversar. E aí no relacionamento com um filho, por exemplo, ela pode trazer mais o psico, onde ela vai ser um pouco mais autoritária, vai manipular aquela criança, enfim. E em todos os nossos momentos de vida, a gente vai usando os 5 traços, né? Então, não faz sentido dizer que nós somos um traço de caráter. É interessante que até a Poli estava ficando, não esquece de falar, tem um exemplo maravilhoso. Sim, tem um exemplo, que eu escutei esse exemplo na minha formação, lá, acho que 20 anos lá atrás. E eu trago sempre esse exemplo, e também foi copiado por outras pessoas esse exemplo, mas assim... Por exemplo, uma peça de teatro. Se você pegar uma peça de teatro, uma série da Netflix, sei lá, um cinema. Então, existe o roteirista, é aquele que precisa escrever a história. Então, ele precisa ter uma criatividade, ele cria uma história aqui e fica fechado escrevendo tudo aquilo lá. E aí eu uso o quê? A dinâmica do criativo, né? Então, eu vou pegar assim, o esquizoide. O esquizoide, qual é a qualidade dele? O criativo. Então, ele está lá criando as coisas. Então, precisa ter roteiro. Tem roteiros maravilhosos, que eu não sei como é que os caras conseguem fazer aquilo. Me dá uma inveja, criando, né? Ao mesmo tempo que ele precisa ficar sozinho nesse processo. Sozinho, né? Ele precisa isolado. disso. Porque para ser criativo, como é que eu vou ser criativo? Com toco barulho, o telefone, com vou conversar aqui, o outro lá. Não dá. Exato. Então, eu preciso me fechar. Então, o criativo, esse traço de caráter, o criativo, que é a qualidade esquizoide, está lá. Agora, ele escreveu. Agora, aquilo lá, que é uma peça maravilhosa, aquilo parado não serve para nada. Então, aí precisa agora do comunicador, que é a qualidade oral. Olha, tem uma peça assim,
isso é legal, tem uma história maravilhosa, aquilo comove, aquilo mexe, dá umas sensações. O oral comunicando aquilo, levando isso para o mundo. Aí vem o psicopata, que é o inspirador. Cara, se montar uma peça de teatro, se fizer desse jeito, isso aqui dá para levar lá para São Paulo, lá para Curitiba, para o mundo. Né? Nossa, isso aqui pode montar uma série aqui, um filme, vai dar. Então ele vai agora colocar uma energia para levar isso para um nível maior, para materializar, para concretizar uma grande motivação. O psicopata, para motivar, não tem outro igual, né? Então, porque ele é um grande motivador, inspirador, carrega, vamos pôr energia, é um líder. Mas ele não faz, mas ele induz isso aqui. Sim. Aí, vamos montar uma peça de teatro. Aí precisa do quê? Do solidificador, que é o masoquista. E o solidificador fala, bom, precisamos ver os atores, o teatro para gravação, figurino, como é que é isso, quanto custa, como é que é a parte legal, como é que é isso, como é que vai ser o contrato. É o cara do pé no chão, né? Pé no chão, vamos solidificar. Porque não adianta, vai ser legal, vai ser. E bora trazer para a realidade. Agora vamos pôr o pé no chão? Então, o que precisa? Quantos atores vão ser, quanto vai custar, de onde vem o dinheiro, como é que nós vamos fazer as contas. Essa é a grande qualidade do masoquista. Ele pega aquela ideia e realmente solidifica. E é um serviço chato, mas é fundamental e essencial. Detalhista, é minucioso. Tem que ser, né? Porque senão um detalhe que dá errado afunda tudo. E aí vem a próxima etapa, que é a hora que vai executar a peça. Vem os atores lá e realizam. Os realizadores são os atores, que a realização é a parte do caráter rígido, né? Os realizadores, aqueles que vão lá e recebem palmas. Só que para dar certo aquele sucesso, precisou de todas essas etapas. E cada etapa tem uma característica fundamental que tem a ver com traço e caráter. E não dá para ter sucesso lá se não teve nenhum desses elos aqui, dessa grande corrente. Então, todos são importantes. Todos. Fato. Acho que aqui é importante a gente explicar para quem está tendo acesso a esse conhecimento agora, né? Que isso começa lá na gestação. A formação desses 5 traços de caráter e vai até por volta dos 7 aninhos de idade, né? E todos nós passamos por essas fases. Então, todos nós registramos esses momentos onde se formam esses traços de caráter. Não é algo brusco, é algo que vai se moldando, né? Conforme o desenvolvimento. E por conta das traumatizações, das interpretações que a gente vai dando, a gente vai pegando um pouquinho de cada traço que vai formando quem nós somos. E aí, eu gosto do exemplo, né? Que o senhor dá das notas musicais, porque você não faz uma música com uma nota, mas não é uma combinação daquilo ali. Os traços de caráter, eles têm características infinitas, cada um deles. Então, eu não posso ter todas as características do esquizoide, mas eu tenho algumas. Aí eu tenho uma mistura que são características de cada traço. Que, de repente, do esquizoide, você foi por oral, eu vou do esquizoide para o masoquista, volto para não sei o quê. É como uma música mesmo. Como uma de repente, música. Aquela nota que ficou mais evidente, aí tem outros acessórios, mas que fazem parte. E as músicas não têm fim. Quantas músicas existem? Sei lá, milhões. Quantas podem existir? Infinitas. Do mesmo jeito, você é única no seu jeito, eu sou único no meu jeito. Mas se pegar, nós temos alguns padrões que são parecidos. Eu tenho uma oralidade aqui, eu tenho uma oralidade aqui. Sim, temos algo parecido. Mas a oralidade, para mim, de repente, é diferente da sua. Isso, porque a combinação daquilo ali é diferente. Exato, né? Porque tem grandes forças dos 5 traços agindo tudo ao mesmo tempo. Então, a hora não é puro. Se eu estou numa dinâmica oral, mas se eu tenho uma dinâmica rígida, masoquista, afetando lá, está moldando essa característica oral. Então, é tudo muito dinâmico. Dinâmico. E não tem como prever, né? Por exemplo, se eu fizer a sua leitura e disser os seus traços, não é porque eu estou vendo os seus traços que eu tenho como prever que você vai dar certo nisso, que você vai dar certo naquilo, porque... Cada um vai usar de um jeito diferente. Agora, se eu entender o seu contexto, a sua história, o que aconteceu na sua infância, os seus gostos, aí sim a gente consegue fazer uma leitura corporal bem completa e a gente consegue mais ou menos direcionar a pessoa dentro do que seria, não vou dizer ideal, porque essa palavra ideal não vai. Seria exagerado, mas algo mais próximo do que ela estaria apta para realizar. Ainda assim, dentro desse
algo mais próximo, existe um leque de possibilidades. Absurdo. Né? E não tem fim isso Não aí. tem fim. E sempre tá lá. Porque vamos pegar do lado profissional, né? A profissão, ela é a mesma para todos os profissionais, mas o profissional que executa aquela profissão, ele tem as suas particularidades. Cada um tem um jeito completamente diferente. O outro vai lá, pode ter uma formação muito melhor que aquele, mas o outro teve mais sucesso, porque aquilo fez mais sentido para ele. Sim. O outro aprendeu um monte de coisa, mas não sabe como praticar. O outro, aquilo faz sentido. Então, quando fala de profissão, também tem aquelas dinâmicas. Cada traço de caráter também ajuda a desenvolver algumas profissões, como eu falei da peça de teatro, né? Dentro do treinamento, os alunos, por um tempo, ficaram presos, assim, em querer que a gente criasse uma lista de profissões, né? Por exemplo, o esquizoide vai ter tal e tal. Eu sempre falei, não, isso é impossível. Cuidado. É impossível. É mais fácil eu olhar para a pessoa e aí entender como ela executa aquela profissão e identificar aquelas características ali, se estão funcionais ou disfuncionais, porque tem isso também, né? Do que dizer que cada profissão, por exemplo, um advogado, ele tem que ser um psico. Não necessariamente. Não. Então não dá para rotular as pessoas. Eu detesto rótulos, porque eu parto do princípio de que a gente não foi feito em fábrica, em série, para ter um rótulo, um código de barra. Rótulo parece que nunca mais vai sair, né? Exato. Pois um rótulo. Você é assim. Eu sou assim. Não, você está. Então eu tô fadado a viver uma vida. Eu gostaria de ser tal coisa e significa que eu não posso ser, porque eu sou desse jeito. Então os meus sonhos eu tenho que enterrar e achar outros sonhos. Né? Não faz sentido. É o tal do caráter não é destino. Caráter não é destino. É uma ferramenta, né? Para você se conhecer melhor, para você entender as pessoas, para você lidar com o mundo e com as situações. Mas não é destino, é mutável, né? Quer ver um exemplo? Então, se eu posso pegar um atleta de ponta que está lá, eu quero ser o primeiro, eu vou ser um campeão, eu vou fazer isso. O que é isso? Isso é uma traço de caráter rígido. Então, assim, eu quero vou ser campeão, vou batalhar, vou realizar isso. Mas se você pega, por exemplo, um levantador do vôlei, ou você pega um cara do meio campo lá, um driblador, ele tem que criar coisas novas. Sim. Jogadas diferentes. Aí, o que é? Eu sou um criativo. Veja, eu estou rígido dentro dessa característica de um atleta de alta performance, mas eu estou criando coisas diferentes para ter sucesso. Aqui eu estou usando o quê? Uma dinâmica esquizoide de criatividade, vou fazer uma jogada assim, bolo isso, e depois, bolei, aí eu comunico às pessoas, vamos fazer uma jogada assim? Então vamos treinar. Treinar agora o que é? Masoquismo, vamos lá. Várias vezes, aí dá certo. Daqui a pouco o pessoal já descobriu essa jogada, eu tenho que inventar outra. Então, o que está acontecendo? Eu estou utilizando todos os traços de caráter, o tempo todo. Mas se olhar, eu sou um atleta de alta performance. Isso é coisa da rigidez. Sim, é coisa da rigidez. Mas se eu estou aqui na criatividade, eu estou na esquizoidia, dentro da rigidez. Então, eu estou mesclando. E outra, eu estou mesclando qualidades. Lembrei de uma coisa interessante. As pessoas, quando começam a estudar os traços, né? O rígido, ele tem uma característica de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele triangula, ele gosta de várias coisas, é difícil escolher. Entre aspas, né? Porque aí a pessoa diz assim, eu faço 3, 4 coisas diferentes, né? Tenho 4 empregos. Mas se você for ver dentro dessas 4 funções que ela executa, são coisas muito parecidas. Então, padrão. Isso não é uma característica de rígido, né? Não é que ela faz coisas completamente diferentes e ela consegue fazer aquilo ali com excelência, ou ainda, ela faz mal feito, ela faz sem gostar, e também não é uma característica de rigidez, né? E outro exemplo, entrando aqui no rígido, que a galera confunde muito, por exemplo, se eu tenho 2 opções, eu tenho na minha frente aqui a água e o café, caramba, eu gosto dos 2, qual que eu vou tomar primeiro? Isso é uma dificuldade do rígido, escolher entre 2 coisas, porque ele gosta dos 2. Mas se eu tivesse aqui água, café, refrigerante, suco, um champanhe, sei lá, e eu ficasse perdido entre todas elas, sem conseguir escolher nem sequer 2, isso é uma característica do oral, que fica totalmente perdido na vida. Exato, né? Aí o que está acontecendo? Aí você vê, ele é um rígido, mas nesse momento o trauma dele, o conflito ficou na oralidade. Sim. E é interessante que eu preciso isso, que os outros decidam para mim. E não escolher sozinho, porque eu quero tudo. Então, o que nós estamos falando aqui, em síntese, assim,
todos os traços estão agindo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E as pessoas têm as pessoas adoram simplificar, né? Eles gostam de simplificar as coisas. Mas então, isso é oral, né? Mas não é, mas também tem... Não, então não estou entendendo. É isto ou? Não é ou. A resposta é E. Exato. É E. Não, mas não estou entendendo. Isso é oral ou é... Se pegar, por exemplo, então uma coisa assim, o rígido tem muita dinâmica de sexualidade. Mas se eu pegar, por exemplo, uma moça que ela é ninfomaníaca, então assim, ela precisa o tempo todo estar na sexualidade e fica, nossa, isso aí é da rigidez, né? Mas é uma compulsão? Aí tem uma coisa estranha, porque de repente eu posso olhar para isso e falar, mas ela nunca está satisfeita, né? Exato. Então ela está sempre precisando preencher um vazio. Então, de repente, ela pode estar numa dinâmica oral, de uma compulsão, de repente ela está numa dinâmica de oralidade, de um vazio, e está preenchendo o vazio com a sexualidade, porque assim sempre tem alguém perto de mim, Sim. alguém que está me encostando, alguém que quer ficar perto de mim. Mas isso é oralidade. E a sexualidade é só o recurso para isso. Exato. Aí eu tenho uma essência da oralidade, mas que eu estou atuando com um traço de caráter rígido, mas a essência é oral. Sim. Então, mas é oral? São as duas coisas que estão lá, mas a essência mesmo é oral. Mas aparentemente ela está aqui, é uma deusa do sexo, mas... Então, isso é rigidez, né? A essência é oral. Ela está preenchendo o vazio com oralidade. Então, ela busca um recurso dentro da rigidez, mas no fundo a base é oral. Então, dependendo de como você olha para a dinâmica, muda completamente a história. Então, você precisa ver que raio de vazio é essa que ela precisa preencher com a sua sexualidade e, no fundo, nunca está satisfeita. Porque precisa de mais, e mais, e mais, e mais. Isso é oral. Isso é oral. Dentro do treinamento, nós temos um formato de aula bem interessante. A gente tem a Noite da Pipoca. Então, nós assistimos um filme. Isso é oral. Nós assistimos um filme com os nossos alunos. E para que eles possam identificar dentro do filme cada personagem, cada ambiente. Então, é muito dinâmico, né? Você vai percebendo. E aí começam as discussões boas, né? Boas, nossa, esse ambiente é masoca. Olha só, tem muita coisa marrom, tem muita coisa quadrada, tem móveis pesados, tem muita coisa rústica. Não, mas também tem oral, porque tem muitas almofadas coloridas, e olha o tapete colorido. Mas tem rígido também, porque tá tudo muito organizado, muito iluminado. E aí vai trazendo um pouquinho de cada coisa, né? Então, você vai percebendo no dia a dia essa mistura nos gostos, em qualquer situação dos traços, né? Não, excelente. Aí a pipoca é oral. A pipoca é oral. Tá o pijaminha também é o conforto tem do oral. Pijama tem também? A galera vem de pijama. Então é mesmo. Aí então, ativa o oralzinho de todo mundo. Aí olha pra todo mundo, tem um travesseirinho, uma almofada, fica bem confortável, o pessoal já fica gostosinho, fica todo mundo pertinho, todo mundo falando bastante. O que é isso? Isso é uma dinâmica oral. Ué, uma dinâmica do oral, mas veja, claro. Estamos usando uma dinâmica oral com um benefício. Sim. Por quê? Porque todo mundo que está lá está aprendendo, está evoluindo. Ótimo, e qual é o problema? Aí fica assim, eu estou no funcional ou no disfuncional? Estou no funcional. Exato. Agora, podia estar todo mundo sentado lá. Contando os problemas da vida. Eu estou uma vítima, porque a vida é assim. Se não fossem vocês, eu estava sozinho dentro de casa, porque... Agora, é oral também, mas é um oral que está no trauma e não no dom. Isso. Então fica assim, eu tenho a energia do oral, eu tenho a dinâmica do oral, mas se eu colocar como o lado saudável, eu estou funcional. Perfeito, eu estou usando a qualidade do oral. Se eu estou no trauma, eu fico na dor do oral. E quando você faz esse ponto de mutação, o que vai acontecer é que a partir do momento que você fica mais adulto, você entende as dinâmicas. Aliás, quando você está adulto, você começa a ver, entrei na minha dor do oral, né? Você Até percebe. você mesmo, percebe. Cair no papel da vítima aqui agora. Meu Deus. Acho que o traço que as pessoas mais têm medo, né, é o psico, né, o psicopata. Porque... Até por conta do peso do nome, né? Do nome, Mas, trazendo nesse contexto de funcional e disfuncional, o psicofuncional, ele vai ser um líder. Excelente. Ele vai manipular, sim, as pessoas, mas para que elas consigam viver uma vida melhor, para que elas consigam extrair delas mesmas o seu próprio potencial. Então, ele vai ser uma pessoa
exatamente isso, que motiva, que inspira. Motiva, Mas se ele inspira. estiver na dor, se ele estiver no processo disfuncional dele, preso nas suas traumatizações, ele pode mentir. Só que ele não mente. As pessoas acreditam, né, que fulano é mentiroso. Não, a pessoa acredita na verdade dela. Ela tá mentindo na tua interpretação da realidade, mas pra ela tá sendo verdadeira. Ela acredita naquilo ali. É assim que funciona, não é? Né? Se eu acreditar que o seu dinheiro é meu, eu não tô te roubando. O Isso. seu dinheiro é meu. Isso. Então, eu não tô te roubando, entendeu? É meu. Me E devolve. justifica, Então, né? então, isso aqui, eu não te roubo. Não tô roubando de você. Eu não tô tirando, porque ele já é meu. Se eu coloco uma interpretação dessa e eu vou tirar o seu dinheiro, veja, eu faço isso e me sinto inocente. Sim, Eu não estou sentindo culpa por causa disso. Você pode se tornar extremamente manipulador de uma forma totalmente negativa, onde você prejudica os outros, mas você justifica que isso é bom, que isso tá certo, porque e para você ele acredita tá certo, nisso. sabe? Porque eu tenho família para cuidar, você entendeu? Eu tenho uma família. Eu podia estar roubando lá fora. Eu tô só iludindo você e dizendo que eu vou fazer a melhor coisa do mundo, mas no fundo eu tô a fim de devolve o meu, porque não é nem seu, é meu. Então, quando eu coloco, e é interessante que aí, quando a gente vai estudar caráter, existe uma mentalidade para cada traço de caráter, né? Por exemplo, isso aqui é uma mentalidade de um caráter psicopata disfuncional, porque assim, eu vou tirar de você, eu tenho mais direito que você, então o que é seu é meu. Mas eu acho que eu estou inocente, porque é natural isso, porque é assim que funciona, porque se eu não tirar, você que tira de mim. Então, isso é um psicopata. Agora, eu posso pegar como psicopata, eu posso estimular você a crescer, evoluir, se tornar mais adulto. Você é capaz, você consegue, você tem força. Eu também. Isso é psicopatia. Só que eu estou fazendo a seu favor. Estou ajudando você a ficar melhor. E é psicopatia. Isso. E é psicopatia. E independente de estar no funcional ou disfuncional, você não está fadado a isso, né? Porque para quem está se identificando com alguma coisa que está nesse processo disfuncional, por exemplo, o oral, que é mais vítima, que é mais fácil de identificar, né? Porque o psico ninguém vai se identificar no lado disfuncional. As pessoas não gostam, né? Mas... Não. Isso não significa que você vai ser para sempre assim. É perfeitamente mutável. Então, tanto eu quanto o Dr. Fernando, nós temos ferramentas onde a gente trabalha essas disfunções que aconteceram lá desde a infância e nem sequer significa que a infância foi ruim, que os pais foram ruins, que foi tudo difícil. Mas que teve dinâmica traumática. E todos nós tivemos dinâmicas traumáticas. Não tem como não ter, né? Então, isso é perfeitamente mutável. E aí, a gente pode trazer essa pessoa que está no disfuncional para o lado funcional, trazendo esses recursos, esses talentos, esses dons que já existem ali dentro. Eles só não estão sendo utilizados. A gente pode potencializar os traços. Tem muitas formas de fazer isso. Tem. E é interessante que você foi falando isso, me lembrei do Lowen. O Lowen, que é o criador da análise bioenergética, ele basicamente pegou a força desse trabalho do Reich, da análise do caráter, e depois criou a análise bioenergética em cima desse tema e aprofundou muito. E o Lowen, ele acreditava, bem interessante, aí me veio uma outra história, conforme pensa, começa... Que assim, cada criador de abordagem leva para a característica da abordagem os seus traços de caráter, né? O Lowen é rígido, né? Era professor de educação física, depois ele foi médico, e ele era muito rígido, ele fazia muitos exercícios, muitas coisas, então ele trouxe isso para a abordagem. Mas voltando lá para o Lowen, ele tinha uma ideia que era assim, se trabalhar todos os traços de caráter, eu vou levar o indivíduo para um hipotético caráter genital. O caráter genital é aquele que é o supremo, é o ser perfeito, é o maravilhoso, que no fundo é uma dinâmica do rígido, né? Você é perfeito, né? E ele passou muito tempo com isso na cabeça. Ele falou, se eu trabalhar todos esses traços, eu vou chegar aqui e vou me tornar esse indivíduo no caráter genital. Esse caráter genital é o perfeito. É só cuidar, é só, né? Essa palavra é só, eu odeio, né? Mas é assim, é só trabalhar tudo isso que eu chego lá. Ele acreditava nisso, ele até ensinava isso, dava com esse contexto. Aí teve um congresso de análise bioenergética na Grécia. E aí ele fez lá uma palestra muito interessante, onde ele falou, sinto muito, eu errei, estava errado, isso não existe, porque nós não podemos apagar os traumas que tivemos na vida, porque se eu vou para lá é como se aquilo não existisse, eu vou além, não dá para apagar. Os traços de caráter vão continuar a existir,
existem. E a grande questão, isso mudou muito a dinâmica do trabalho com traço de caráter, né? Quando ele falou, não dá para você sair daqui para lá. E sim você pegar o melhor dos seus traços de caráter, que é essa dinâmica mais funcional. Onde você se trabalha, você transforma a dor em dom, você transforma o problema em qualidade. Mas que a dor vai existir, o problema vai existir e sempre estará com você. Então não se apaga isso. Então ele saiu até, acho que melhorou a dinâmica do perfeccionismo dele, do rígido, né? Sim. Onde de repente ele começou a ficar mais saudável também. Falou, olha, não dá para chegar. Não existe isso, essa não é a meta, porque a meta seria isso. De repente falou, isso não existe. Errei, sinto muito. Não faria hoje, né? Óbvio, na época, provavelmente dentro do que ele estava buscando ali fazia sentido, mas hoje não faria sentido, né? Pegando o meu exemplo, eu tenho meu sócio Jimmy, e ele cuida toda a parte dos bastidores, né? E eu sou a que apareço. Sim. Né? Então, se for assim, em termos de traço e caráter, ele tem uma função masoquista, você tem uma função rígida, mas a junção dos dois faz uma parceria maravilhosa. Isso. Porque tá unindo. E se eu pudesse chegar no meu perfeito, eu não precisaria dele. Exato. Eu faria tudo sozinha. Então não existiriam mais as relações interpessoais. Né? Perderia o sentido, aí eu não preciso de ninguém. E é mais fácil a gente evoluir sozinho. É difícil quando você tem que conviver com um parceiro, conviver com filhos, conviver com a família, conviver com amigos. Porque sempre tem alguma coisa que você não concorda, que você não gosta. E aí não quando é você do tá meu sozinho, jeito. Que não é do meu e jeito. Quem diz que o meu isso. jeito é o certo. É o jeito certo. Esse é o problema, né? Que a dinâmica do caráter é do meu jeito. Sabe que nisso tem um ditado africano que eu gosto muito, que tem muito a ver com isso, que é assim, sozinho eu vou mais rápido, acompanhado eu vou mais longe. Porque quando você fica só no seu traço e caráter e você fica preso nisso, você acha que está indo para uma evolução. Não, você está preso no traço e caráter. Quando abre assim, eu sou imperfeito, eu tenho o meu jeito, mas o meu jeito é bom para isso, mas isso não é bom para outras coisas. Tem pessoas que são melhores para isso. Aí você monta uma equipe, aí você, dentro da equipe, você vai ter pessoas com traços de caráter diferentes, porque cada um tem um dom. E aí eu posso contar com essa pessoa que eu sei que ela sabe fazer melhor isso aqui do que eu. Para que eu vou fazer uma coisa que o outro sabe fazer melhor? Claro, Então eu valorizo. Senão eu fico assim, não, eu sei fazer. Eu sou melhor, eu vou fazer melhor que você. Para que eu vou competir com ele? Se esse aqui entende melhor da parte de marketing, ótimo, que bom, eu posso ficar no meu criativo, eu posso ficar em outras áreas. Aquele entende melhor da parte de vídeo, de fazer isso. Para que eu vou me meter a fazer isso aqui? É bom eu conhecer, mas eu delego isso. Porque faz o quê? A equipe vai ter um resultado melhor. E a equipe, no fundo, é como se a gente tivesse uma equipe dentro da gente, né? Cada traço de caráter, né? Nós temos aqui os 5 aqui, montando uma equipe e cada um utilizando a sua dinâmica. E numa equipe de trabalho é como cada profissional que está aqui com os seus dons, unindo tudo. Então eu falo, isso aqui é melhor, mas o outro chega e fala, mas isso aqui não vai ser bom por causa disso, disso, disso. Aí vem o outro, mas isso aqui vai custar muito caro, isso aqui vai precisar de tantas coisas, isso aqui não vai ser bom. Mas vocês estão só sabotando minhas coisas. Não, não é sabotando. Para a realidade, vem o masoquista e fala, isso não, porque assim precisa de tanto de verbo, isso aqui vai precisar disso. Mas vocês não querem que eu sonhe. Gente, sonhar é uma coisa, transformar em realidade é outra. Ela fica, então, dependendo, fala, agora não dá desse jeito, não dá, pode ser no futuro. Para isso resolver, precisa ter isso, isso, isso. É possível? Não é possível? Adia o projeto, deixa ele lá, vamos para um lugar melhor. Então, essa dinâmica que existe dentro de mim, existe dentro de uma equipe de trabalho, existe numa empresa maior que já vira departamentos, que todos eles são importantes. É o micro e o macro, né? Exato. Então, dentro de mim e dentro de um grande sistema. E aí fica, destino é caráter? Não, não é. Se eu conheço os meus traços de caráter, eu sei dos meus dons, eu também sei do que me falta. Sim, sim. Então, eu uso uma analogia que eu comparo com um livro, né? Se você pegar o livro e você olhar somente a capa dele, o título dele, você consegue identificar que esse livro aqui, para quem tá só ouvindo, né? Tem um livro de capa vermelha aqui. Então, você consegue olhar para esse livro e dizer, olha, não sei, não gosto de vermelho, já não gostei dele. Esse nome aqui, não me interessa muito, não faz sentido. Ele é muito fino também, ou ele é muito grosso. Não... E essa fonte também tá esquisita, né? Não, eu acho que esse livro não é bom, né? Esse livro não dá bom. Ou ele serve para tal pessoa.
eu vou dar de presente para tal pessoa porque vai gostar. Então, eu tô olhando só o superficial. Agora, se eu abro esse livro, se eu começo a folhear ele, se eu começo a ler o que tá escrito dentro dele, a ideia que tá sendo transmitida, é mais ou menos como a gente entender que a gente tem os 5 traços e que é muito além desse superficial. Claro, né? É máscara, né? Essa máscara, isso aqui é uma embalagem. É uma embalagem. De novo, isso. Cadê o conteúdo? E que pode, muitas vezes o título, né? A aparência não tem absolutamente nada a ver com o que tá dentro. Então, esse conteúdo é o que a gente apresenta, é o que a gente identifica, né, nos nossos trabalhos e que a gente ensina para que as pessoas realmente possam usar todo o seu potencial. Porque não faz sentido eu dar uma olhada geral e não saber como incentivar essa pessoa a usar o seu potencial. Interessante quando você fala incentivar essa pessoa, isso é um traço de psicopatia. Do psico, exato. Tá vendo? E é um traço forte. extremamente importante. Importante. Aí fica, nossa, mas então, se você é psicopata, aí começa... parece um preconceito, né? Sim, gente, eu tenho uma psicopatia forte. Aliás, isso me ajuda a identificar os psicopatas. Claro. Eu falo, tá. E olha que eu legal. Conheço, eu sei o que você tá fazendo. Vai. Acima de mim, vai. Muita gente por aí. Mas olha que legal, né? A gente identifica os traços de caráter por tudo, inclusive pelas palavras que a pessoa utiliza, né? Puxando esse assunto. O esquizoide, primeiro que ele vai ser de falar pouco, né? Quando ele tá muito esquizoide, ou quando ele tem um traço de caráter esquizoide predominante. Então, ele vai falar pouco. Mas ele vai usar... Né? Se falar. Então, ele vai usar algumas você palavras nem percebe ali que ele tá lá. que remetem a inexistência, né? A realmente pouco. Já o oral, ele vai ser muito intenso. Então, a fala dele já é muito intensa. Ele coloca muita emoção nas coisas que ele traz. E ele usa tudo no aumentativo ou no diminutivo, né? O psico vai trazer essa coisa mais de domínio, entendeu? Né? Você me entende? Faz sentido pra você? Então, você sabe com quem você está falando. Isso, né? Então, esse tipo de expressão também mostra os traços. O masoca, ele vai ser muito organizado, né? Vai trazer palavras que remetem a essa organização, ou a sofrimento. O rígido... Sacrifício, é difícil. A culpa. Você tem que aguentar essa dinâmica. Como? Você vai mudar? É isso. Não. E o rígido, ele vai trazer coisas como perfeito, exato, né? Cada traço tem as suas particularidades em todos os aspectos. Então, eu gosto muito de falar que traço, ele é muito mais comportamento do que qualquer outra coisa, né? Inclusive, o corpo é o comportamento daquele corpo. Como esse corpo também reage ao que essa pessoa está vivendo, ao que ela está sentindo. E aí tem todos os gostos, né? De cores, de tons, de estilos. Tudo isso a gente consegue ler, né? Por exemplo, as pessoas trabalham com moda. Então, eles têm aqueles corpos, pelo menos na moda, eles têm aqueles 5 corpos lá, que no fundo, se você começar a perceber, tem muita... aí você olha, se tem uma dinâmica que o corpo de um esquizoide, que é mais fino, tem uma característica, se você começa a ver cores, você vê esse tipo de corpo, você sabe que tipo de roupa que seria mais adequado, as cores mais adequadas, de repente você lança um produto que vai dar bem, não sei por que aquele está vendendo, porque está naquele pessoal. Tá para dentro daquele padrão. Aí se você pega uma característica mais, vou colocar assim, mais masoquista, o corpo é completamente diferente. Então as proporções de altura, de largura, de tudo, de circunferência, como aquilo funciona. Então qual é a característica do masoquista, quais as cores, qual a padronagem, tem que ter um monte de bolsos, tem que ter um monte de coisas que ele tem que guardar, ele tem que... E aí você monta uma roupa, vê como é interessante até você trabalhar na moda. Se você entender... Né? Então, e aí o rígido é a mesma coisa. O que você vai fazer? Porque aquilo tem que salientar as qualidades, tem que brilhar, tem que... E aí a dinâmica do rígido. E até nas cores, né? Por exemplo, o esquizoide vai gostar mais de um preto, de um cinza. Preto, né? Eles adoram, né? Adora. Especialmente se não tiver estampa nem nada. Ou ainda, né? Com estampas de filme de ficção científica, né? Alguma coisa. Você percebe tudo. O oral, ele vai gostar de poá, vai gostar de bolinha. Você quer ver? Teve uma vez, estava a minha equipe de vídeo, né? Adivinha, tava todo mundo de preto, exatamente assim, camiseta com as coisas assim. Falei, gente, vocês perceberam que vocês estão tudo de preto, e tudo aquele corpo mais magrinho, mas não sei o que. Era muito engraçado. A equipe inteira, assim, um time, vocês combinaram? Não, eles sempre são assim. E é interessante, eles estão ali naquela dinâmica, se dão bem, mas volta pro oral cheio de bolinhas.
Bolinhas é interessante. As bolinhas, o florar, né? Muitas flores ou muitas cores, cores alegres, cores vivas. Já o rígido, já o psico, ele vai gostar mais de um vermelho, né? Algo que ele apareça, que ele possa se impor. Decote em V, né? O masoca vai gostar de marrom, vai gostar de vinho, vai gostar de um azul bem fechado, gola, camiseta polo, camisa, né? O rígido também, nessa linha mais social, mas já trazendo mais esse contorno do corpo, ou muito esportivo, né? Também, né? Tem lá do esporte, tem os dois lados. Da sensualidade. Sim, então você vai percebendo essas dinâmicas e, de novo, né? São infinitas características dentro de cada um, não é só isso. Isso aqui é um pouquinho que a gente consegue falar em tão pouco tempo, né? Mas para as pessoas entenderem que realmente tem muitas dinâmicas. É um universo impressionante, né? Incrível. Que, assim, você pode utilizar isso de tudo quanto é jeito. De tudo. A gente estava falando há pouco tempo aqui, num outro momento aqui, de casa. Você pega um arquiteto e vai construir uma casa. Aí, de repente, que casa que eu vou construir? E o duro, que eu já trabalhei com arquitetos que fizeram... Desculpa. Eu já trabalhei com arquitetos que fizeram o curso também. E aí fica assim, a dinâmica, né? Porque, de repente, a mulher é mais rígida e o homem é mais masoquista. Aí fica assim, qual casa vai ser construída? Porque se construir a casa para um, vai ficar ruim para o outro. Uhum. E se for o inverso, a mesma coisa. E como ele precisa trabalhar para ter espaços na casa onde tenham lugares onde a pessoa se sente bem. Então, como é que vai fazer isso? Então, ele precisa harmonizar, porque a casa é do casal. E se de repente constrói a casa, vira uma separação, porque essa não é a nossa casa. Não agrada. A casa é de um, mas não é do outro. Uhum. Então, quando você pega até um arquiteto que tem essa sensibilidade, começar a entender a dinâmica que está acontecendo. E se pega, por exemplo, uma mulher que seja mais rígida, ela vai falar, ela vai assim, e o outro que é mais masoquista fica aqui, quieto. Ele não fala, mas se não perceber, isso vai promover naquela casa já uma dinâmica de uma disfunção. Sim. Ele não vai se sentir bem, aquela casa não é minha. Quer dizer, até isso, um profissional, se tiver essa sensibilidade, ele vai perceber o que está acontecendo e criar dinâmicas onde aquele homem masoquista que não fala tanto, não pode se impor, porque qualquer coisa, mas de repente ele vai se sentir bem naquela casa, porque tem lugares que foram feitos para ele, tem lugares que foram feitos mais para a mulher, para os filhos, para a dinâmica. Então, até a casa, esse contexto, também ganha um valor enorme quando você tem essa conhecimento da parte de caráter, né? Fato. E até o tipo de carro. Igualzinho, né? Carro é igual. Você vai comprar um carro, tem a possibilidade de comprar um carro só. Que carro que vai escolher? Então, precisa entrar no consenso aí. Até a cor do carro vai influenciar. Nossa, é tudo, né? Então, absolutamente é o estilo do carro. É 4x4? Adivinha quem gosta de 4x4? Adivinha quem vai querer uma Ferrari, né? Exato. Aí você vai... Até a propaganda também tem a ver com isso. Sim. Porque quando você vai fazer a propaganda, você vai fazer a propaganda direcionada para o público-alvo que vai estar lá. Exato. Então, eu sei qual é o tipo de comprador para esse carro. Aí eu vou colocar com aquela cor, com aquela característica. O Renegade, por exemplo, que é um 4x4, mostrando lá que cor que eles colocaram. Colocaram uma cor mais vermelha, pode ser. Aí tinha uma coisa, às vezes tinha um mais marrom com sujeira. Mas é assim, eu pego, aí eu me sinto naquilo, me sinto bem com aquilo lá. Então é a propaganda, é ver qual é a cor, qual é a dinâmica, qual é a característica. Pronto, tá lá. Mas tá falando mais também de aventura, então eu posso pegar uma dinâmica do masoquista, que eu tô fechado, eu quero me aventurar. Então, dependendo das falas, das frases falando que em aventura, colocam lá... Né? Até o tipo de viagem que a pessoa vai escolher fazer tem a ver com os traços de caráter que ela usa, né? O rígido que vai gostar da liberdade, da natureza, de uma praia, de, sei lá, surfar. Né, o esquizoide que vai ficar mais no mundo dele ali, que não vai ser interessante ir para uma coisa mais natural. Então, cada um vai ter... O oral vai gostar de poder experimentar culinárias diferenciadas, pratos né? maravilhosos, e ter gente para conversar, de reuniões. Já o psico vai querer ir para Paris, ele vai querer aparecer, vai para Dubai, vai fazer muitos stories. Vou fazer um story aqui mostrando onde eu estou, que lugar, olha que isso aqui, veja, cada um, né? A gente brinca que o masoca ele vai para casa de parente, né? Vai ficar desconfortável.
Chato pra caramba. E é sempre a mesma viagem. É aquela dinâmica. Ai, meu Deus do céu. Não, casa de parente é o que há, né, pá? Nossa Senhora. Nem para ficar no hotel, né? Para ter um pouquinho de conforto e liberdade. Óbvio, se ele estiver no disfuncional Mas aquela dele, história, né? Imagina, por exemplo, se é um oral ficar no hotel sozinho. Nossa, ele se joga tudo. Sozinho, não tem um quartinho para ficar. Mas eu posso ficar num quarto junto com o sobrinho, o quartinho com não sei o quê. Mas assim, fico lá, eu durmo na sala se precisar, mas assim, eu preciso de ter gente por perto. Exato, né? Eu vou ficar sozinho. Então esse é o incrível, né? Tudo, absolutamente tudo fala sobre traços de caráter. Não tem nada na vida da pessoa que não tenha a ver com traços. Não, é impressionante. Quando você estuda isso, você vai vendo que é como você falou, a qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, você pode trazer esse conhecimento. É infinito. E se você tiver esse conhecimento, o que vai acontecer? Você tem uma ferramenta na sua mão que vai te ajudar demais. Sim. Na sua vida pessoal, familiar e profissional, porque na família também você vai identificando os traços ali, né? Sim. Tem aquela tia, tem isso, tem aquilo, tem... Não, e aí você imagina, por exemplo, um professor de educação infantil também, já usando isso para estimular e desenvolver os seus alunos dentro desse contexto, né? Observando o processo de aprendizagem, que cada um tem um processo completamente diferente. Então, você respeitar isso naquela criança, aquela individualidade, e não querer que todo mundo seja educado da mesma padrão, forma. Né? Então faz muita diferença. Porque aí vem tá chegando já o conceito de inteligências múltiplas, que não é bem nesse contexto, mas também dá para pegar. Como você pode, por exemplo, montar uma equipe e de repente falar, precisa criar isso dentro de quem vai criar, esse aqui cria, aquele vai assim. Então você pode salientar que cada um tem o seu valor, cada um tem a sua qualidade, e essa integração das qualidades para que a equipe tenha um resultado melhor. Então, tudo isso é interessante. Então, o tipo de trabalho que eu vou dar para essas crianças, se eu vou dar uma coisa de criatividade, adivinha quem vai salientar mais em cima disso? Eu vou fazer algo que tem mais a ver com realização, com competição. Vai na competição, mas precisa bolar um uniforme, precisa inventar um nome. Aí fica... Então, eu dou uma função para cada um da equipe. Isso. E todos os traços de caráter estão presentes lá e todos têm o seu valor. Então, isso é uma forma também subliminar ou direta, sei lá, de valorizar os traços de cada criança que está ali, ou de cada adolescente. Então, eu estou integrando e mostrando que cada um tem o seu valor. Vai ganhar ponto em cima disso, não é só na performance lá, mas aqui, qual uniforme que ficou melhor? Qual, sei lá, a música que vai colocar, o lema, sei lá, tanta coisa pode colocar. Adivinha quem é que vai criar todas essas coisas? Adivinha quem vai fazer? E aí eu estou salientando a importância de cada um no seu traço de caráter e mostrando que tudo aquilo tem valor. Então, se a gente puder trabalhar isso desde a infância, começar a colocar essa consciência, né, nas pessoas, nos pais, que aí você vai, se você fizer isso, eu estou salientando aqui e atrapalhando a evolução. Então, dependendo do que está acontecendo aqui, eu posso ver se meu filho aqui tem uma característica mais desse tipo. Precisa dar um equilíbrio em cima disso, precisa ser mais funcional. E cada filho é diferente um do outro, não tem jeito. Aí essas crianças, elas crescem e se desenvolvem sem ficarem presas nas traumatizações. Né? Então, elas vão ter menos problema lá na frente. Quando a gente consegue no fundo, o caráter tem uma coisa, a prisão e a liberdade. É isso. Prisão no traço de caráter é como eu sou assim, não tem jeito, a Gabriela, eu sou, serei, sempre sou, não saio disso. E fica na dor. E fica na dor, quer dizer, a pessoa não evoluiu, ela continua ainda no trauma infantil. Não importa a idade que ela tem, com quem ela está convivendo, mas no fundo ela está sentindo e vivenciando aquele trauma infantil. Ele ficou preso, é uma prisão, isso é a prisão do caráter. Agora, eu posso pegar todas essas dinâmicas e transformar, aprender com a dor e utilizar tudo isso a meu favor. Aí eu tenho liberdade, na liberdade eu tenho possibilidade de escolha. Eu escolho qual traço de caráter que eu vou ter agora. Imagina nós dois aqui. Nós dois temos traços esquizoides. Imagina se nós dois ficássemos esquizoides aqui. Essa luz, essa câmera, tem gente assistindo a gente. Ai, meu Deus, que então não vou falar. Quero ir embora, estou sentindo desconfortável, já estou suando frio. Gente, não é? Então, aqui não é momento para a gente trazer essa dinâmica da esquizoidia. Vamos vestir uma roupa de caráter. Então, assim, os traços de caráter estão à minha disposição e eu escolho.
Veja, todos eles existem, todos eles são importantes, eu escolho. Por isso o caráter não é destino. Mas o caráter está à minha disposição para eu utilizar no momento mais adequado. E essa Se liberdade... você vai numa festa, você vai pôr uma roupa adequada para a festa. Você vai para a praia, você não vai colocar uma roupa para a praia. Você vai juntar com os amigos, fazer um piquenique, é aquela roupa piquenique. Então, assim, cada lugar você utiliza o traço e caráter mais adequado. Sim, e essa liberdade, só para a gente fechar esse assunto aqui, é inclusive de você escolher com quem você quer conviver ou não, porque Também. Você se entende, você entende o outro, e aí você percebe, peraí, mas essa pessoa ela não vai mudar se ela não quiser mudar. Ela é assim, o jeito dela é assim. Eu banco conviver com essa pessoa assim? Não, para mim não dá. Eu queria que ela fosse diferente. Então, você tem esse poder de escolha em todas as áreas da vida. Em todas as situações. Aí até comigo mesmo, eu não aguento mais ser desse jeito. Então muda, né? Exato. Então muda, né? Posso escolher mudar. Então muda. Não, mas é que eu sou assim. Não, eu posso mudar. Eu posso mudar. Fazer uma mudança profunda. Então, mudar eu comigo mesmo, eu nas relações. Essa é a grande liberdade. Então, caráter é liberdade? Sim, caráter é liberdade quando você está adulto e você tem capacidade de escolha. Agora, é uma prisão? Sim. Aí você fica preso no trauma infantil. Eu fui abandonado lá atrás, eu vou ficar abandonado a vida inteira, que as pessoas me abandonam. Fica sempre essa música de fundo, Mas né? não faço nada diferente com isso, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa, eu sei ninguém. Bom, vai ficar escutando essa música, vai ser uma obsessão, fica ali, ó. Aquela coisa não sai, uma obsessão, não sai. E vira, né? Aí fica aquela obsessão, tá vendo? Olha, as pessoas vão me abusar de mim, as pessoas estão abusando de mim, olha, ninguém gosta de mim, olha, as pessoas me excluem, ninguém quer que eu fique por perto. E aí fica aquela dinâmica, e cada vez que você vai tocando essa música, você fica escutando isso o tempo todo. Afinal, você quer se libertar ou você quer ficar preso nessa história? Ai, Fernando, você não entende. A porta tá aberta, né? Aí fica assim, mas Fernando, você acha que é fácil? Gente, mas quem disse que a vida é fácil? Não é fácil. Onde você tirou que a vida é fácil? É fácil ficar preso nessa situação? Eu acho que o mais difícil é você ficar nesse lugar horrível e continuar. Porque depois você sair, você fala, o que eu estava fazendo lá? Tá no buraco. Fernando, você acha que é fácil sair do buraco? Ué. Ficar ali então também fica aí, para mim é pior fácil. Ficar no buraco do que sair dele. Dá trabalho sair, dá, mas depois que eu sair, estou livre. Não, eu quero ficar no buraco. Então fica. Oh, mas você acha que é fácil eu sair do buraco? Mas se você for livre, você não pode culpar mais ninguém. Exato. Aí vem a história que eu não posso fazer de vítima, eu não posso dizer que a culpa é do outro, eu sou responsável pela minha vida. E quem quer ser responsável pela própria vida? Ei, Rosana, que delícia esse bate-papo. Maravilhoso, eu acho que você que está aqui escutando e assistindo deve ter aproveitado bastante e ter uma noção da dinâmica dos traços de caráter, como isso vai muito além, né? Sim, perfeito. Eu adorei esse nosso encontro aqui. Muito gostoso. A gente ficaria horas, né, Nossa, a Rosana ela tem o hábito de ficar horas, literalmente. 4 horas. As lives dela são... Assim, se você gosta de lives de muitas horas, a Rosana é com ela está na praia dela, ela adora essa característica. E é um jeito seu, não é meu, mas não tem nem certo nem errado, isso não faz sentido, gente, não tem. É aquela história, eu gosto de coisas mais curtas, então você vai com outro que fala 5 minutos. Isso. Eu gosto de saborear, de curtir, então você vai com outro que fala 4 horas, outro fala 4 minutos. Quer saber? Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. E tudo é muito bom. E a questão é, eu tenho a opção de escolha, né? Que delícia a opção de escolha, né? E vou fazer aquilo que me faz bem, que é gostoso. Essa é a liberdade do traço e caráter. E uma coisa que para mim é interessante traço e caráter, tem certas coisas que os meus dons não são tão bons. Como é bom estar perto de outras pessoas que me complementam. Que complementam, perfeito. Vai fazer uma sociedade, vai fazer um casamento, parcerias de trabalho, de tudo. Porque a pessoa tem uma característica que me abastece. Que delícia saber que o outro... Por exemplo, você está aqui, o seu sócio está resolvendo uma série de outras coisas que você não precisa esquentar a cabeça com isso. Você confia nele, ele faz a parte dele. Da mesma forma, ele confia no seu trabalho que está aqui. Conclusão. A relação dos dois fica muito melhor, cada um com as suas características. Agora, se ficar comparando, eu sou melhor do que o outro, não, eu que sou. Aí já virou. Aí tá na prisão. Aí ficou na prisão do caráter, né? Então, somos todos iguais e somos todos diferentes. Para mim, sempre não é mais ou menos. Somos iguais e somos diferentes. Isso. E que delícia.
Então eu trago algo aqui, a Rosana traz a dinâmica diferente dela. Ah, vocês não concordam com um monte de coisas. Tem várias coisas que não concordamos. E não precisa concordar. Concordar, gente, né? São pontos de vista, né? Então você pode ter vários pontos de vista. Eu tenho os meus. A questão é que estamos olhando para o mesmo objetivo e temos muita coisa em comum que dá para integrar e ajudar todo mundo a entrar por esse caminho. Existem caminhos pela direita, pela esquerda, pelo centro, por cima, por baixo, mas todos os caminhos estão indo para o mesmo lugar. Aí tem pessoas que preferem que nem rota no Waze, né, ou no GPS. A rota mais rápida, a rota mais segura, a rota que não tem pedágio, sem pedágio, sei lá, tem várias rotas, né? Sim. Na Europa você vai ter os caminhos mais românticos, você pega aquelas ruazinhas, estradinhas que passam pelas cidades. Ah, você pode pegar Isso é coisa de oral. Pega um autobahn, que você pega um carro lá na Alemanha e corre que nem um louco. Eu não sei, não estou com pressa de chegar, pô. Estou querendo curtir a viagem. O que tem de gostoso por aqui? A estrada está lá, cada um vai dirigir, cada um tem o seu carro, cada um faz a sua viagem. Qual é certo e errado? Não tem certo e errado. O que é melhor para cada um, né? Aquilo que fizer sentido para você. Sim. Se você tiver com muita pressa, pega a autobahn e vai que nem um louco, lá e corre e chega. Quero curtir? Ah, sai da autobahn, vai para as estradinhas mais românticas, mais gostosas e vai curtindo tudo aquilo. Então, é isso. Todo mundo é livre, né? É liberdade. Então, faça do seu jeito, eu faço do meu. Rosana, precisamos encerrar. Se deixar aqui, a gente vai longe, porque o assunto é bem gostoso. É gostoso. E, sinceramente, não tem fim, né? Não tem fim. E quando a gente fala de algo que a gente gosta, nossa Senhora. Bom, falar com a Rosana disso não precisa nem comentar, né? Porque ela fala o que gosta por muito tempo. O tempo todo. Tá? Rosana, foi um prazer muito ter bom, você doutor. Aqui. Amei. Tá? Você enriqueceu bastante aqui a dinâmica. Eu tenho certeza que quem está ouvindo e assistindo aqui também curtiu bastante e vai começar a refletir muito mais sobre essas dinâmicas de caráter. Show. Muito obrigado. Obrigada por poder estar aqui. Um prazer enorme. E você, gostou? Foi bom? Taca 5 estrelas aí. Ok? E mais, gostou disso aqui? Tem vários outros episódios com temas diferentes. Assista os nossos episódios, os próximos, os que estavam lá atrás, e preparem-se que vem muito mais histórias por aí. Um grande abraço, eu te vejo no próximo episódio. Tchau! Valeu!